Então, o Brasil tem o maior potencial planetário para trabalhar nessa nova economia, que é essa economia circular, que é a economia que não destrói o ambiente, que é uma economia onde tudo é calculado segundo a continuidade da natureza. Isso é uma economia nova, que já está pronta, já está andando. O livro analisa isso, quer dizer, China, a União Europeia já estão conduzindo a sua economia, depois do Covid, especialmente na União Europeia. É o seguinte, todo o dinheiro da economia só tem sentido se for aplicado para manter o equilíbrio da natureza. Então, eles estão aplicando 2 trilhões de dólares. A companhia aérea quer dinheiro para sair da Covid? Pois não. Melhore a sua emissão de carbono, faça planos de longo prazo para nós equilibrarmos a vida da natureza. É assim que está funcionando a economia europeia. Eu acho que o dinheiro dos mercados está assim. Quer dizer, então, o mercado financeiro, dinheiro ESG, dinheiro que só pode ser aplicado em coisas naturais. 30 trilhões de dólares estão com essa cláusula. 30 trilhões de dólares é 15 pi do Brasil. É 100 vezes as reservas do Brasil. Dinheiro que está disponível. Os donos desse dinheiro estão avisando o governo brasileiro, queremos investir, por favor, nos deixe. Porque o Brasil, que tem o maior potencial do mundo, tem também, hoje, um governo negacionista, que acha que isso não é economia. Então, são trilhões de dólares de dinheiro mudando o mundo para melhor e um governo que finge que isso não é negócio. Então, essa é a situação que nós estamos. E o paraíso restaurável o Brasil pode ser. O Brasil tem uma chance secular, de séculos, que não acontece há 200 ou 300 anos, desde que inventaram a máquina a vapor, há 300 anos atrás. E o Brasil não tinha carvão mineral, então não pôde entrar totalmente nesse ciclo. Agora, o Brasil tem uma chance de ser a economia mais produtiva do mundo e muito depressa. Muito depressa. Por quê? Porque a matriz de energia que a Alemanha quer para ela em 2050 ou a China quer para ela em 2060, o Brasil já tem. O Brasil tem 30 anos onde o mundo vai estar reduzindo o petróleo e carvão, onde o Brasil pode progredir muito. Então, é mais ou menos isso, esse é o argumento. Né? Nessa nova chance... Fala, Júlia. Eu queria dar um exemplo bem concreto nesse sentido, porque é uma coisa, obviamente, todos os fundos de fora, os trilhões, o dinheiro que, de fato, o Brasil está deixando entrar aqui, mas eu acho que para as pessoas que estão assistindo, né, quando a gente fala de energia, muitas vezes essa palavra de energia não ajuda muito, porque qual é o nosso relacionamento com a energia hoje em dia? É a conta que chega no final do mês e acabou. E uma das coisas que a gente trata no livro é um pouco essa reflexão de por uma coisa tão importante, né, que não é só a luz em casa, mas também a comida que chega no prato, etc. Como é que a gente vai se relacionar com esse conceito de energia? E tem alguns exemplos muito concretos que eu queria trazer. Então, por exemplo, a gente fala da Alemanha, de um vilarejo muito pequenininho, da parte no estado de Brandenburg, na Alemanha Oriental, um estado que sofria 30% de desemprego. Vamos só pensar sobre isso, o que 30% de desemprego realmente significa. E aí um estudante ambicioso basicamente chegou nesse vilarejo e, considerando alguns dos subsídios que estavam rolando na Alemanha, falou, vocês considerariam colocar 4 usinas eólicas aqui, 4 geradoras aqui no vilarejo de vocês. E os moradores, por não terem muitas outras opções, seja de emprego, seja de espaço, oportunidade, eles toparam. Isso foi acumulando. Então, isso aconteceu em 2008, funcionou, gostaram. Em 2010, eles começaram a construir placas solares, adicionaram uma usina de biogás. E o que se vê é que rapidamente o vilarejo se tornou totalmente independente. O pequeno vilarejo acabou brigando com uma das grandes empresas de energia da Alemanha, da Europa, na verdade, e também ganhou. E hoje em dia, quando a gente olha para os números, esses moradores, que realmente são fazendeiros muito, muito simples, eles pagam 30% a menos para a rede elétrica deles do que a média nacional.
e tem uma rede totalmente independente. Então, acho que quando a gente fala de energia, quando a gente fala dessas mudanças e o potencial do Brasil, é muito isso, esse tipo de caso super descentralizado de moradores. Eu sempre gosto de falar, a revolução vem de baixo, né? De pessoas que se juntam e resolvem resolver o problema sozinhos. Eduardo, eu queria colocar um ponto, porque eu acho assim que a gente está falando, a gente já foi bastante questionado assim, então é um livro sobre utopia, sobre um futuro, sabe? A gente está vivendo um momento de pandemia, de crise política, crise econômica, sabe? De uma efervescência, uma ebulição tão grande, e a gente traz um livro falando de paraíso, né? De um paraíso restaurável, falando de uma perspectiva econômica possível e positiva. Então, eu queria destacar um ponto, assim, né, tipo, que eu acho que depois, quando você mergulhar a fundo, e todo mundo que puder ler esse livro, vai ver, assim, tanto as histórias, a primeira parte, que é uma parte mais mítica, que a gente pega história, fala da visão do feminino, da natureza enquanto essa fonte inesgotável de recurso, né, e que tanto passa por Adam Smith ou Karl Marx, né? Mas chega um momento, a gente fala desses gráficos aí, né? Desse mundo possível, das ESGs, da energia limpa, né? Da economia de baixo carbono. E aí, assim, um ponto que eu acho que é importante para a gente pensar, para a gente colocar bastante na cabeça, é essa questão também, a Júlia mencionou agora a questão da energia limpa, essa economia de baixo, né, impacto ambiental, ela é mais acessível a grupos, para todo mundo, né? Ao mesmo tempo, a gente está vivendo uma onda de um conservadorismo que representa muito essa necessidade, assim, esse apego de uma turma, assim, com essa velha economia, com essas velhas visões de mundo, da energia e tudo mais. Então, tem uma necessidade muito grande aí de também da defesa do Estado democrático de direito para que isso floresça, né? Então, quando a Júlia fala aí enfim, da Alemanha, da União Europeia e tudo mais, a gente lembra muito, né, que eles estão com metas, né? Então, é um Brasil possível, a gente tem tudo para conseguir ser essa economia, essa potência, por conta do que produz a natureza, mas é preciso proteger o Estado democrático de direito, porque a gente precisa conservar as instituições, a gente precisa ver o dinheiro do Ministério do Meio Ambiente ser aplicado, a gente precisa conservar as comunidades, né, tipo, ancestrais, indígenas, né, as comunidades ribeirinhas. Então, a gente está narrando, para além da utopia, ou para além da vontade de um Brasil possível, para além de uma visão de futuro que não é nem possível, é uma visão que está rolando agora dessa economia, a gente está falando da necessidade da gente olhar para os agentes, né, que fazem isso, para cada um, para as comunidades, para os grupos, para tudo, para as iniciativas privadas, enfim, é um grande diálogo, eu acho.